Canadá costumava ser o país dos sonhos para muitos brasileiros. Um país com segurança, com qualidade de vida, com as ruas limpas, com um povo educado. Essa é a visão de muita gente que pensa em morar aqui no Canadá. Porém, em 2025, esta visão sobre o país tem sido diferente. E o que antes era um sonho tem se tornado a dúvida para muitas pessoas. Afinal, por que tem tanta gente desistindo do Canadá? E eu quero que esse vídeo seja realmente um bate-papo, uma conversa. Como eu sempre costumo dizer, aqui é um espaço colaborativo. Se porventura você está passando por esse momento de dúvida, já coloque a sua situação aqui nos comentários. Coloque a cidade onde você está morando, qual que é a sua realidade aqui no Canadá ou mesmo no Brasil, se você está pensando em morar aqui no país. Que assim outras pessoas tenham acesso à sua situação e que elas possam avaliar e tomarem as próprias conclusões. E esse até é o primeiro ponto que eu acabo levantando sobre este assunto. Qual é a sua realidade? Qual era a sua expectativa antes de você vir aqui para o Canadá? Ou qual é a sua expectativa em relação ao Canadá, você que ainda está no Brasil? Porque este é um ponto que acaba afetando enormemente a sua experiência quando você chega aqui no Canadá, independentemente da situação que o país esteja passando. A expectativa que você cria em relação a esta vida no Canadá, ela vai ditar muito como você vai lidar com os problemas quando você chegar aqui no Canadá. Porque afinal, vamos ser honestos, não é apenas o Canadá. A situação no Brasil nunca foi ou está sendo mil maravilhas, onde as pessoas estão tendo seus problemas resolvidos, onde as pessoas estão tendo uma vida fácil. Em Portugal, também não é diferente. Nós temos muitos seguidores portugueses e tem muitos portugueses saindo de Portugal e querendo morar aqui no Canadá. Muita gente da Itália, Espanha, Austrália e até mesmo Estados Unidos. Pessoas que estão querendo sair da realidade que elas vivem nestes países e buscando uma vida melhor aqui no Canadá. Então a verdade é que as pessoas sempre acabaram mudando de um lugar para o outro, querendo buscar mais qualidade de vida. Então é importante a gente entender qual que é a sua situação atual, em qual país você está morando, qual que é a dificuldade que você está enfrentando neste país e então avaliar a situação aqui do Canadá, para verificar se o que está acontecendo no Canadá vai de fato trazer uma vida melhor para você, caso você venha morar aqui no país, ou então que seja melhor que você permaneça no país que você está. Porque afinal, como nós sempre colocamos aqui, a vida é um eterno ciclo de resolução de problemas. E todo país tem problemas. Então, nos diga aqui nos comentários qual que é o problema que você está enfrentando no país que você mora, e se você está morando aqui no Canadá, qual a situação que você está enfrentando neste momento. Assim a gente consegue ter uma análise um pouco mais justa em relação à sua situação e à realidade que está acontecendo aqui no Canadá. E é isso que muitas pessoas estão levantando como motivo para elas saírem do país. E não são apenas imigrantes, mas canadenses também. Então, o primeiro ponto, o primeiro motivo que eu mais vejo dentre todos os vídeos que eu acompanhei de imigrantes e até mesmo de canadenses que estão saindo do Canadá é a questão do custo de vida. E óbvio, é a economia do país. Não é novidade que o país está enfrentando realmente uma situação econômica bem delicada, especialmente pela situação após a pandemia, com a chegada de inúmeros imigrantes nos últimos anos. Então isso acabou afetando a economia como um todo, e principalmente o custo de vida e aquele detalhe que acaba ocupando uma porcentagem muito significativa do orçamento das famílias, que é o aluguel, que é também a compra do imóvel aqui no Canadá. Então o que acontece? Muitas pessoas chegaram aqui no Canadá e infelizmente não tem casa para todo mundo. Essa que é a verdade. Se você perguntar para qualquer pessoa aqui no país, não tem casa para todo mundo. O aumento populacional foi muito expressivo nos últimos anos e a estrutura do país não conseguiu acompanhar esse crescimento populacional. Então muitas pessoas estão disputando por casas, especialmente no tocante de aluguel. Então o aluguel aumentou significativamente,
se bem que agora está dando uma baixada no preço das casas, está dando uma baixada no preço dos aluguéis, e eu inclusive quero trazer aqui para vocês um relatório de um site chamado rentals.ca. Este é um site de locação de casas aqui do Canadá, um site muito conhecido, e aqui você consegue ver um overview, né, uma visão geral em relação a essa questão do aluguel aqui no Canadá. Então, ali na província do Quebec teve uma queda nos valores, Ontário teve uma queda nos valores, Alberta também, British Columbia também, no Atlântico houve um aumento nos valores, Manitoba também e Saskatchewan. Então, na média nacional, houve uma queda de 3,3% no valor do aluguel. Lúcia, isso significa que em todo lugar está caindo? Não, isso é só uma média nacional. Por isso eu sempre acabo falando que é preciso realmente entender para qual região você está indo. A região que você vai morar aqui no Canadá, ela vai ditar muita coisa da sua realidade. Vai ditar se você vai conseguir ser elegível ou não para programas de imigração, se vai ser mais fácil ou não você abraçar um caminho para sua residência permanente, o custo de vida, o salário, a porcentagem de imposto. Então, a escolha do local que você vai morar aqui no Canadá, ela é uma das mais importantes. Não menospreze isso. Por exemplo, uma pessoa que está chegando aqui no Canadá, ela vai escolher talvez Vancouver ou Toronto para morar? Vancouver e Toronto são os dois locais com o mercado imobiliário mais caro do país. Então você está chegando para um local onde você realmente tem que desembolsar mais para você viver um mínimo. Então esse é um ponto muito importante. O aluguel, ele consome uma boa parte do seu orçamento. Tenha isso em mente. Então, muitas pessoas estão, obviamente, reclamando dos valores dos aluguéis e com razão. Já era caro, sempre foi caro. E, inclusive, isso está gerando um movimento de saída dessas pessoas dos grandes centros e elas estão migrando para cidades menores. Então, atualmente, dá só uma olhada na média dos valores dessas cidades. Essas daqui são as cidades mais caras, né? As regiões mais caras para você conseguir alugar uma casa aqui no Canadá, o valor de aluguel. Perceba, North Van tá um apartamento de um quarto, 2.620. Não é novidade, porque aquela região é realmente uma região cara, mas essa é a média que está sendo atualmente. Coquitlam, Burnaby, Toronto aqui, 2.300, Oakville, que fica ali próximo de Toronto também, Canara, que é a região que eu moro, inclusive 2.282, tem também a região de Sudbury, que fica em Ontário, Burlington em Ontário, Etobicoke que fica em Ontário, então olha só quantas regiões aqui, ó, Ontário e British Columbia estão aqui entre as regiões mais caras para você conseguir alugar uma casa aqui no Canadá. E esse tipo de pesquisa é extremamente importante que você faça. Então, se você está vindo aqui para o Canadá, saiba que a escolha do local que você vai morar é uma das mais importantes. Isso vai ditar o seu custo de vida aqui no país. E neste momento da economia, saber tomar uma decisão com serenidade em relação a esse tópico é extremamente importante para que você não se frustre nesta jornada. Então, por causa desses valores, pelo custo de vida, não apenas do aluguel, mas de mercado também, muitas pessoas estão decidindo sair do país. E o que acontece? Infelizmente, pouquíssimas histórias que estão expostas na rede social. Pouquíssimas. Tenha em mente que a maioria das pessoas elas não possuem um canal no YouTube, elas não possuem uma conta no Instagram, que elas estão abertamente falando da vida delas. Então tenha isso em mente, cada pessoa tem a sua particularidade, por isso novamente eu te convido, se esta é a sua realidade, coloca aqui nos comentários a sua realidade, coloca a cidade, em que momento você chegou aqui no Canadá, por qual via você chegou aqui no Canadá, para que as pessoas possam ter uma noção de acordo com a realidade. Dos canadenses que eu assisti os vídeos, eu assisti alguns vídeos para realmente entender qual seria a opinião deles. Boa parte deles, eles possuem uma realidade completamente diferente dos imigrantes. Essas pessoas, muitas vezes, eles têm empresas e eles estão mudando essas empresas do Canadá
para os Estados Unidos, ou mudando essa empresa do Canadá para outras regiões onde o imposto ele é menor e com isso a pessoa consegue ter mais dinheiro no final das contas. Então esses canadenses não são pessoas que trabalham para empregadores canadenses, eles são os empregadores canadenses e eles estão indo para outras regiões. Além deles, tem outras pessoas que não são qualificadas e que eles estão saindo do Canadá para morarem em regiões onde o custo de vida é mais barato. Por exemplo, Tailândia, por exemplo, México. Muitos estão saindo do Canadá, de grandes centros como Toronto, por exemplo, e indo morar na Tailândia. É só que essas pessoas, às vezes, eles trabalham remoto para empresas dos Estados Unidos, empresas até do Canadá. E eles vão viver na Tailândia, por exemplo, até mesmo no Brasil, ganhando em dólares canadenses. Ou seja, ele paga o custo de vida dele em reais, paga o custo de vida dele na moeda da Tailândia, que é bem menos valorizada, e ele está ganhando, recebendo o salário em dólar canadense, em dólar americano. Então, desta forma, é óbvio que fica muito fácil você argumentar em relação ao custo de vida, porque você está colocando a moeda a seu favor. Porém, obviamente, esses locais não têm a mesma estrutura que o Canadá, mas a pessoa está disposta a abrir mão da estrutura que ela tem no Canadá por causa do custo de vida destes outros países. Além disso, tem outras pessoas que eles estão vivendo dos frutos dos investimentos que eles fizeram em anos anteriores. Muita gente tem casa aqui no Canadá que vale $500,000, $1 milhão. Essa pessoa está investindo esse valor e vivendo dos frutos destes investimentos. Então ela vai para um país onde o custo de vida é mais baixo e ela sequer precisa trabalhar. Por quê? Porque ela trabalhou por 20, 30 anos aqui no Canadá, conseguiu fazer bons investimentos durante esse período e hoje ela está vivendo dos lucros desses investimentos. Essa também é uma realidade. Então são cenários e cenários e cenários diferentes de pessoas que estão saindo aqui do Canadá, mas essas pessoas não estão saindo para viverem uma realidade pior do que elas têm aqui, mas sim, eles estão pensando, poxa, em que lugar que eu consigo aproveitar mais e melhor do recurso que eu tenho hoje. E agora vamos para um segundo cenário, que é a questão do mercado de trabalho e das políticas de imigração. Então, com a chegada de muitos imigrantes aqui no Canadá, o mercado de trabalho, ele também deu uma desorganizada. O discurso do primeiro-ministro, em um vídeo que a gente até colocou aqui no canal, eu fiz um react desse vídeo do primeiro-ministro, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista, ele fala exatamente sobre isso. But after the pandemic, they all came to us with the same message. After 2 years with closed borders, we need more people, more workers, fast. So brought in more workers. Então, a ideia do governo foi trazer imigrantes para que esses imigrantes pudessem ajudar no mercado de trabalho e fazer com que a economia não passasse por uma recessão. Essas são as palavras do primeiro-ministro. Porém, nós estamos vivendo a consequência disso, porque hoje há muitas pessoas no país, porém não tem tantos empregos. Ou pior, muitos imigrantes que imaginavam que eles conseguiriam se encaixar no mercado de trabalho, na área deles, que eles teriam uma carreira próspera, essas pessoas estão ocupando os cargos entry level, que a gente chama os cargos de entrada. Às vezes trabalhando em cafeteria, às vezes trabalhando na limpeza, às vezes trabalhando com empregos muito simples, empregos de entrada e que não pagam um bom salário. Empregos que aqui no Canadá, tradicionalmente, são empregos de estudantes. Então isso deu uma desorganizada no sistema, porque os estudantes, os jovens adultos aqui do Canadá, essas pessoas que estão na faculdade e que dependem desses empregos de entrada para conseguir arcar com as suas despesas, essas pessoas não estão mais conseguindo esses trabalhos. Por quê? Porque os imigrantes ocuparam esse lugar. E boa parte desses imigrantes, eles chegaram aqui como estudantes também. Só que não são jovens adultos, são pais de família. Esses pais de família, eles estão precisando, na sua maioria, é claro, eles estão precisando desse trabalho para sustentar suas famílias. Essas pessoas, eles achavam que eles conseguiriam um emprego melhor, que com esse emprego melhor eles teriam maiores salários e com isso teriam mais qualidade de vida. E eles estão vivendo uma realidade frustrante. Igualmente frustrante
no caso dos estudantes canadenses, que eles também imaginaram que quando eles estariam na faculdade, eles conseguiriam trabalhar num Tim Hortons, num Starbucks, trabalhar nesses empregos de entrada para ganhar pelo menos um pouco para aliviar as despesas durante esse período da universidade. E falando isso de uma forma extremamente simples, de um bate-papo aqui com vocês. E eu os convido a olharem o site de estatísticas do Canadá. Então, os gráficos em relação ao desemprego aqui do Canadá, se você for olhar aqui no Employment Rate, olha só, em 2020, por óbvio, quando a gente estava na pandemia, teve uma queda muito brusca ali no gráfico, e em 2024, o Employment Rate estava de 60,9 e neste momento está de 60,8. E não apenas o site de estatísticas, mas também o Job Bank. O Job Bank é o site oficial de empregos aqui do Canadá e você consegue estudar sobre o mercado de trabalho do país pelo Job Bank, para você ter as informações oficiais que são publicadas pelo governo. Então aqui, ó, na província de Ontário, dados de maio de 2025, o unemployment rate aumentou para 7,9%. Esta é a taxa de desemprego na província de Ontário neste mês de maio, só para vocês terem uma ideia da taxa de desemprego aqui da província. Essa daqui é a taxa de desemprego por região aqui na província de Ontário. Então, a região que teve a menor taxa de desemprego foi a região ali de Northwest, que foi de 3,8%, e já a que teve a maior taxa de desemprego foi ali na região de Muskoka, de 10,2%. Mas muito provavelmente, se você não está estudando sobre o país, você desconhece sequer essas regiões, e as regiões que você provavelmente mais ouviu falar são dos grandes centros, que é Toronto, que aqui está de 9,1%, Ottawa 5,7%, talvez até você tenha ouvido falar sobre London, que é uma cidade próxima ali da região de Toronto, que está 6,4%. Essa daqui é a taxa de desemprego nessas regiões no mês de maio de 2025. Ou seja, se você não se preparar, o mar não tá para peixe. Tá entendendo? Não tem como você chegar aqui no Canadá sem um planejamento. Não tem como você chegar aqui no Canadá achando que tudo vai ser um sonho. Na verdade, nunca foi. Nunca foi. E o nosso canal existe desde 2019, desde o momento que eu pisei os meus pés aqui no Canadá e que eu conheci essa realidade, especialmente sobre a realidade chegando como estudante internacional no Canadá. Eu fiz questão de mostrar para as pessoas que não tem como você conseguir prosperar nesse país sem um planejamento, porque o impacto da imigração na sua vida, ele é muito grande. É um novo país com uma nova cultura, uma nova língua, um mercado de trabalho é diferente, e se você não se adequar à realidade do país, infelizmente você vai se frustrar. E muita gente eu fico até triste de ver comentários assim, muitas pessoas que estão no Brasil, eles falam, vocês youtubers estão fazendo vídeos falando mal do Canadá porque vocês não querem que as pessoas morem aí. Não, meu amigo. Muito pelo contrário. A maioria das pessoas, eles estão fazendo esses vídeos justamente para que vocês abram a cabeça e pesquisem mais sobre o país, e pesquisem mais sobre essa realidade. Caso contrário, é você que daqui a pouco vai estar aqui no Canadá reclamando. Esses youtubers, eles estão postando sobre o Canadá, postando ilusões. Cheguei aqui e o país não é tudo isso. Então decida-se. Decida-se, porque se as pessoas falam a realidade, você acha ruim. Se as pessoas falam bem do Canadá, você acha ruim. Então não tem como agradar todos os públicos. É você, meu amigo, no final das contas, que vai ter que pesquisar sobre o país. Você que vai ter que fazer um planejamento estratégico de acordo com a sua realidade. Porque no final das contas, é isso que vai dizer se você vai prosperar aqui no país, apesar de todos os apesares, ou se você realmente vai fazer parte das estatísticas, das pessoas que estão saindo aqui do Canadá porque não encontraram no país a realidade que elas estavam buscando. Então, se você é aquela pessoa que, quando eu chegar no Canadá eu resolvo, quando eu chegar no Canadá eu aprendo inglês, quando eu chegar no Canadá eu vejo qual programa de imigração eu vou aplicar, quando eu chegar no Canadá aí eu vejo como que eu consigo emprego. Meu amigo, se você pensa dessa forma, eu sinto muito. O mercado, ele é competitivo e ele é exigente. Hoje, mais do que nunca, mas ele sempre foi.
Ele sempre foi. Não crie a ilusão de que foi fácil algum dia. Na verdade, o que o Canadá sempre fez e vai continuar fazendo, inclusive, esta é uma parte do discurso da ministra da Imigração aqui do Canadá. Nós iremos atrair profissionais qualificados nas áreas em demanda. Essas pessoas, elas sempre tiveram um caminho mais fácil, mas não significa que seja fácil e não significa que vai ser num grande centro como Toronto, por exemplo. Geralmente, esse tipo de vaga de trabalho que é anunciada pelo próprio governo são vagas em áreas que ninguém quer trabalhar. Você quer? Existe essa oportunidade. Se você é um trabalhador qualificado em uma área em demanda e se você estiver disposto a morar nessas regiões que ninguém quer morar. Estas opções existem. Inclusive, se você está aqui no Canadá, há até um programa de imigração específico para essas regiões. Só que a questão é, será que você está preparado para abraçar essas oportunidades? Se você quer ficar neste país, que é o discurso que muita gente que veio aqui por meio de college, que passou por todo esse processo e essa pessoa ela quer ficar, apesar de todos os apesares, ela quer ficar, só que ela escolheu a cidade de uma forma que não é compatível para o perfil dela. E hoje ela se vê realmente numa encruzilhada. O que eu faço para permanecer nesse país? Há pessoas que estão nessa condição, só que, infelizmente, elas estão em áreas que não favorecem o perfil delas. E elas precisam mesmo aqui no Canadá fazer uma mudança para conseguir se adequar à realidade do país. E essa é a regra número 1 da imigração. É você que precisa se adequar às regras do país. E saiba, as regras vão mudar a todos os momentos. Não é só na sua vez que a regra está mudando. Na minha vez as regras também mudaram. Na vez de outras pessoas a regra também mudou, porque é assim que funciona a imigração. Se você quiser embarcar nesta jornada de imigrante, você precisa ter noção de que o sistema de imigração ele muda conforme o cenário atual do país e não conforme a sua realidade. Então, sim, terão momentos muito frustrantes, terão momentos que você vai falar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Mas que você precisa se adequar caso você queira permanecer no país. E se você não quiser se adequar a essa realidade, infelizmente, a saída do país vai ser realmente a única solução. Então, antes de tomar uma decisão tão importante quanto a mudança de país, seja saindo do Brasil para vir aqui para o Canadá, ou seja você que está aqui no Canadá e você quer ir para o Brasil ou para outro país, você precisa conhecer muito bem a realidade, o momento econômico, pesquisar sobre as cidades e ter um preparo psicológico para você enfrentar todas as dificuldades ao longo da jornada, porque elas irão existir. Não importa o movimento de mudança que você fizer. Ninguém vai mudar e vai encontrar um cenário completamente perfeito, que não terão pedras ao longo do caminho. Isso não é verdade. E se você acredita nessa ilusão, eu sinto muito. Em qualquer movimento de mudança, você vai passar por certas dificuldades, certas frustrações, e o melhor caminho é você se preparar para você lidar bem com essas situações, sempre mantendo os pés no chão. E eu, inclusive, vou fazer uma masterclass nesta segunda-feira, no dia 7 de julho, ao meio-dia, horário de Brasília, para falar sobre as mudanças que a ministra da Imigração acabou anunciando sobre as políticas de imigração aqui do Canadá. Se você está planejando vir aqui para o país, se você está no Brasil, se você está em Portugal, se você está na Austrália e você quer conhecer um pouco mais como fazer um planejamento estratégico para você morar aqui no Canadá e ter mais qualidade de vida, para você aprender a como lidar com essas dificuldades ao longo do caminho, eu vou te fazer um convite. O link está aqui na descrição. Basta você se inscrever na nossa Masterclass, coloca ali o seu e-mail, coloca o seu WhatsApp, você vai ser direcionado por um grupo e é neste grupo que nós iremos compartilhar o link dessa Masterclass. Vai ser uma Masterclass completamente gratuita, nós não cobramos absolutamente nada para você participar. Então, se alguém te cobrar alguma coisa, é golpe. A nossa Masterclass ela é
gratuita, 100% gratuita, para que todos vocês que estejam neste planejamento estratégico consigam participar. Mas para isso você precisa fazer o seu cadastro no link abaixo. E como sempre, eu espero que o conteúdo tenha sido útil e eu quero até frisar um ponto aqui para vocês. Pesquisem mais. Não fiquem só no vídeo do YouTube. Entrem nesses sites que eu acabei citando ao longo do vídeo, pesquisem cada vez mais sobre a realidade, que é assim que você vai se preparar para essa jornada de imigração. Então, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, que é assim que o YouTube compartilha o nosso conteúdo para mais e mais pessoas. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, basta você clicar nele para você se tornar um inscrito aqui no nosso canal e a gente se vê na segunda-feira na nossa Masterclass. Não vai esquecer, hein? Clique no link abaixo para você fazer a sua inscrição e eu te vejo lá. Tchau, tchau!